As palavras do médico caíram na sala silenciosa como pedras. Nós fizemos tudo o que era humanamente possível, seu Ricardo. A voz do doutor era cansada, derrotada. Eram 3 deles, os melhores especialistas do país, parados ao lado da cama que mais parecia um leito de UTI. A doença é muito agressiva e não responde a nada. Sinto muito, mas não há mais o que fazer. Ricardo, um homem que comandava impérios com um telefonema, parecia um menino assustado. Ele olhava para o médico, depois para o rostinho pálido da sua filha na cama e balançava a cabeça como se pudesse negar a realidade. Não, não pode ser. Tem que haver alguma coisa, outro tratamento nos Estados Unidos, na Europa, qualquer lugar. Mas o olhar do médico era final. Aproveite os meses que lhe restam com ela, talvez 3, com sorte. A sentença de morte tinha sido declarada. Ricardo desabou. O corpo grande e forte dele simplesmente se curvou sobre si mesmo e ele caiu de joelhos ao lado da cama da filha, o som do choro dele ecoando pelo quarto luxuoso. Era um choro de dor pura, de desespero, de um pai que estava perdendo a única coisa que lhe restava no mundo. Ele perdeu a esposa no parto de Valentina, e a menina era tudo o que ele tinha dela. A culpa o consumia, a sensação de que não tinha conseguido proteger nenhuma das duas. Ele segurou a mãozinha minúscula e frágil de Valentina, tão pequena e fria na sua. A menina, com seus 2 aninhos, mal se mexia. Respirava com a ajuda de aparelhos, o peito subindo e descendo num ritmo fraco. Vê-la assim, tão perto da morte, era uma tortura que nenhum dinheiro no mundo podia aliviar. Ele estava completamente quebrado. Foi então que Inês, a enfermeira particular, se aproximou. Ela se moveu com uma calma, uma serenidade que parecia sobrenatural no meio daquele caos de dor. Colocou a mão no ombro de Ricardo, um toque firme e reconfortante. Eu não vou sair do lado dela, seu Ricardo, disse ela, a voz suave como veludo. Nem por um segundo. Eu prometo. Para Ricardo, cego pela dor, Inês era uma santa, um anjo da guarda que Deus tinha enviado. Ela estava ali desde o começo, cuidando de Valentina com uma dedicação que o emocionava. Ela parecia sofrer tanto quanto ele, mas conseguia se manter forte, de pé, cuidando de cada detalhe, de cada remédio, de cada suspiro da menina. Ele olhou para ela com os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Obrigado, Inês. Eu não sei o que faria sem você. Enquanto essa cena de tragédia se desenrolava, Lúcia empurrava seu carrinho de limpeza pelo corredor silencioso. Era seu primeiro dia de trabalho naquela mansão que mais parecia um palácio. Ela tinha sido instruída a ser invisível, a limpar sem fazer barulho, sem ser notada. A agência tinha dito que a família passava por um momento difícil, mas ninguém a preparou para aquilo. A porta do quarto da criança estava entreaberta, e ela não pôde deixar de ver. Viu o homem poderoso de joelhos, chorando como uma criança. Viu a enfermeira com seu ar de santidade. E viu a menininha na cama, cercada de máquinas que apitavam suavemente. Lúcia sentiu um nó na garganta. O ar daquela casa era pesado, carregado de uma tristeza quase palpável. Ela sabia o que era cuidar de um doente. Cuidou da mãe por anos, até o fim. Lúcia deu meia volta com seu carrinho, em silêncio. Decidiu começar a limpeza pelo outro lado da casa para não atrapalhar. Enquanto passava o pano nos móveis caríssimos, nos vasos de cristal, nos retratos de família feliz, ela não conseguia tirar a imagem do quarto da cabeça. Havia algo estranho. Ela não era médica, era só uma faxineira. Mas a experiência com a mãe lhe ensinou a observar, a notar os pequenos detalhes que ninguém mais via. A cor da pele, o jeito de respirar, o olhar. Havia uma atmosfera naquele quarto que lhe pareceu errada. Não era só a tristeza da doença. Era outra coisa, algo que ela não sabia nomear, mas que lhe deu um calafrio. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento.
Não era da sua... Seu trabalho era limpar a poeira, não os segredos da família. Nos dias seguintes, Lúcia começou sua rotina. Acordava de madrugada para chegar na mansão antes de todo mundo. E ela notava as coisas. O silêncio da casa era a primeira coisa. Era um silêncio de hospital, não de um lar. E ela notava a pequena Valentina. Pela manhã, bem cedinho, quando Lúcia passava para recolher o lixo do quarto antes de a menina acordar, ela via algo curioso. Valentina parecia mais presente. Os olhinhos, às vezes, se mexiam sob as pálpebras, o corpinho parecia menos rígido. Era sutil, quase nada. Mas depois vinha Inês, sempre com um sorriso doce e uma seringa na mão. A primeira dose de vitaminas do dia, ela dizia, se alguém perguntasse. E depois daquela vitamina, a menina parecia apagar de novo, voltando para aquele estado de quase morte. Outra coisa que chamou a atenção de Lúcia foi a comida. Inês tinha sua própria cozinha, uma pequena copa anexa ao quarto de Valentina, equipada como um laboratório. Ninguém mais podia entrar ali. Inês fazia questão de preparar cada mamadeira, cada sopa, cada suco. Preciso garantir que tudo seja esterilizado, que não haja nenhum risco de infecção. Ela explicava para os outros empregados com seu ar de profissionalismo impecável. Todos na casa a admiravam por isso, viam como um ato de extremo cuidado e dedicação. Mas para Lúcia, aquilo soava como um alarme. Por que tanto segredo? Por que isolar a comida da criança do resto da casa? Era cuidado. Ou era controle? A dúvida começou a se instalar na mente de Lúcia, uma sementinha incômoda que ela não conseguia mais ignorar. Inês era a rainha daquele pequeno reino de doença. Ela controlava os horários, os remédios, as visitas. Ninguém entrava no quarto sem a permissão dela. Ela falava com os médicos, atualizava Ricardo sobre o estado de Valentina, sempre com um ar grave e competente. E Ricardo acreditava em cada palavra dela. Ele era um homem perdido na dor, e Inês era sua única boia de salvação. Ele a cobria de presentes, pagava um salário astronômico. Você é da família, Inês, ele vivia dizendo. E Inês aceitava tudo com uma humildade fingida, dizendo que seu único pagamento era ver que Valentina estava sendo bem cuidada. Ela era a heroína, a mártir, a cuidadora perfeita, uma atriz desempenhando o melhor papel de sua vida, e a plateia aplaudia de pé, sem enxergar o monstro por trás da máscara. Certo dia, uma terça-feira, Lúcia estava fazendo a limpeza do banheiro privativo de Inês, que ficava ao lado do quarto de Valentina. Era um banheiro impecavelmente limpo, branco, quase sem objetos pessoais. Lúcia se abaixou para tirar o saco de lixo da pequena lixeira de inox. Estava quase vazio, mas no fundo, embaixo de um lenço de papel, ela sentiu algo duro. Curiosa, ela colocou a mão dentro do saco. Eram pequenas ampolas de vidro, todas vazias. Ela pegou uma e a levou para a luz. O rótulo estava meio apagado, mas ela conseguiu ler o nome do medicamento. E seu sangue gelou. Ela conhecia aquele remédio. Era um sedativo fortíssimo que sua mãe tinha tomado no hospital nas últimas semanas de vida. Um remédio que o médico tinha avisado, em doses erradas, podia causar convulsões e problemas neurológicos. O coração de Lúcia disparou. O que aquelas ampolas estavam fazendo ali? Por que Inês estaria usando um sedativo tão perigoso? Não fazia sentido. A cabeça dela começou a girar, tentando conectar as peças. A menina que parecia melhor antes das vitaminas. A comida, preparada em segredo. E agora, as ampolas de um remédio perigoso escondidas no lixo. Será possível? A ideia era tão monstruosa, tão inacreditável, que Lúcia sentiu um enjoo. Será que Inês estava machucando a menina? A simples possibilidade era doentia. Inês, a santa, a cuidadora devotada. Não, não podia ser. Ela devia estar enganada. Devia haver uma explicação lógica para aquilo.
mas por mais que tentasse, ela não conseguia encontrar nenhuma. A suspeita, antes uma sementinha, agora era uma raiz que se enterrava fundo em sua mente. Lúcia colocou as ampolas de volta no lixo, as mãos tremendo. Ela precisava ter calma. Não podia acusar ninguém sem provas. Seria a palavra dela, uma faxineira recém-contratada, contra a de Inês, o anjo da guarda da casa. Ninguém acreditaria nela. Ricardo a demitiria no mesmo instante, talvez até chamasse a polícia. Ela estava sozinha, completamente sozinha naquela teia de enganos. Mas ela não conseguia simplesmente ignorar o que viu. Toda vez que olhava para a pequena Valentina, tão frágil e indefesa naquela cama, seu coração se apertava. Ela não tinha filhos, mas um instinto de proteção, um senso de justiça, gritava dentro dela. Alguém precisava fazer alguma coisa. E pelo visto, esse alguém, por mais improvável que parecesse, era ela. A partir daquele dia, Lúcia se tornou uma sombra. Seus movimentos eram os mesmos, seu trabalho de limpeza continuava impecável. Mas seus olhos eram diferentes. Eram os olhos de uma detetive. Ela observava tudo. Observava os horários de Inês, observava o que ela levava para dentro da sua cozinha secreta, observava o lixo, procurando por mais pistas. Era um jogo perigoso. Se Inês a pegasse, estaria perdida. Mas o medo de ser descoberta era menor que o medo do que poderia acontecer com Valentina se ela não fizesse nada. Ela se sentia como uma espiã em território inimigo. E o inimigo usava o uniforme branco de uma enfermeira e tinha o sorriso de um anjo. A mansão luxuosa tinha se tornado o cenário de um crime terrível. Um crime que acontecia todos os dias, à vista de todos, mas que só ela conseguia enxergar. Numa manhã, Lúcia viu Inês preparando a mamadeira de Valentina. Ela estava de costas, concentrada, e não percebeu que Lúcia a observava pelo reflexo do vidro de um armário. Lúcia viu Inês pegar um pequeno frasco sem rótulo de dentro do bolso do uniforme. Com um conta-gotas, ela pingou algumas gotas do líquido incolor dentro do leite. Depois, guardou o frasco e balançou a mamadeira como se nada tivesse acontecido. Naquele momento, a suspeita de Lúcia se tornou uma certeza. Não era uma vitamina, era veneno. Um veneno que estava matando aquela criança aos poucos, dia após dia. Lúcia sentiu o chão sumir sob seus pés. A verdade era muito pior e mais doentia do que ela jamais poderia ter imaginado. Inês se virou, com a mamadeira na mão e um sorriso no rosto, e quase deu de cara com Lúcia. O sorriso dela vacilou por um segundo. "Precisa de alguma coisa, Lúcia?" perguntou ela. Ainda doce, mas com um tom de aço por baixo. Lúcia sentiu um pânico gelado. Será que Inês percebeu que ela viu? Não, dona Inês. Eu só vim ver se a senhora precisava de algum produto de limpeza, gaguejou ela, tentando parecer o mais normal possível. Inês a encarou por um longo segundo, os olhos analisando cada detalhe do rosto de Lúcia. Pareceu uma eternidade. Finalmente, Inês relaxou. "Não, está tudo bem. Pode voltar ao seu trabalho." Lúcia saiu dali quase correndo, o coração batendo, na garganta. Ela sabia que tinha se arriscado demais e sabia que agora Inês estaria de olho nela. A guerra silenciosa havia começado. De um lado, Inês, a assassina disfarçada de anjo, com todo o poder e a confiança da família. Do outro, Lúcia, a faxineira invisível com nada além de uma terrível certeza e a coragem que vinha do desespero. Ela não sabia como, mas precisava encontrar uma maneira de provar o que estava acontecendo. Precisava salvar Valentina. O tempo estava correndo. O médico tinha dado 3 meses de vida para a menina, mas Lúcia sabia que Valentina não tinha uma doença. Ela tinha uma inimiga. E o relógio estava correndo não para a doença, mas para a próxima dose de veneno que a enfermeira daria.
A vida daquela criança estava de alguma forma em suas mãos. Lúcia sabia que precisava de mais do que uma suspeita. Precisava de provas, de algo concreto, mas como conseguir? Ela começou a prestar ainda mais atenção, transformando sua rotina de limpeza numa investigação disfarçada. Observava cada movimento de Inês, cada objeto, cada palavra, e as inconsistências começaram a pular aos seus olhos. Notou que Inês sempre ficava um pouco nervosa quando o cozinheiro-chefe da casa, um senhor simpático chamado Alberto, se oferecia para preparar alguma papa de frutas especial para Valentina. Inês sempre recusava, com um sorriso doce. Alberto, você é um amor, mas eu tenho um protocolo de higiene muito rígido. Deixa que eu cuido de tudo. Para os outros, era zelo profissional. Para Lúcia, era o medo de perder o controle total sobre o que a criança ingeria. Ela tentou uma abordagem sutil. Um dia, encontrou Alberto na cozinha principal e, enquanto limpava o balcão, puxou o assunto. Seu Alberto, a comida dessa casa tem um cheiro maravilhoso. A dona Inês também é boa cozinheira? O que será que ela usa para fazer as sopinhas da Valentina ficarem tão nutritivas? Ela esperava que ele talvez soubesse de algum ingrediente estranho, alguma coisa fora do comum. Mas Alberto apenas sorriu, cheio de admiração pela enfermeira. Aquela mulher é uma santa, minha filha, uma santa. O que ela faz por aquela menina, nem a mãe faria. Ela mesma compra tudo separado. Diz que são ingredientes orgânicos importados. Um cuidado que só vendo. A resposta desanimou Lúcia. Todos na casa estavam completamente cegos pela imagem de perfeição que Inês construiu. Ninguém suspeitaria dela. Ela era intocável. A frustração de Lúcia crescia a cada dia. Ela via Valentina definhando, via Ricardo sofrendo e sabia a verdade, mas estava de mãos atadas. A sensação de impotência era terrível. Ela continuou sua busca silenciosa por provas, e a melhor fonte de informação, ela percebeu, era o lixo. As pessoas jogam fora seus segredos, e Lúcia era a senhora do lixo. Todo santo dia, ao recolher o lixo do banheiro de Inês, ela o levava para um canto discreto da área de serviço e o revistava com cuidado, usando luvas. Encontrou mais ampolas vazias, sempre do mesmo sedativo. E encontrou outra coisa, embalagens de um remédio para enjoo, um emético, um remédio que em doses altas provoca vômito. De repente tudo fez sentido, as crises de vômito que Valentina tinha depois de comer. Não era a doença, era o remédio. Inês estava drogando a criança com um sedativo para mantê-la apática e depois dando um emético para que ela não conseguisse manter nenhum alimento no estômago. Por isso, a perda de peso, a fraqueza. Era um plano monstruoso, diabólico, executado com uma precisão assustadora. Lúcia sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ela não estava lidando com uma pessoa doente ou equivocada. Estava lidando com um monstro frio e calculista. A descoberta, em vez de assustá-la, acendeu uma nova chama de determinação. Ela não podia mais esperar. Não podia mais agir nas sombras. Precisava fazer alguma coisa para expor Inês, mesmo que isso significasse arriscar tudo. O tempo de Valentina estava se esgotando rapidamente e cada mamadeira podia ser a última. Então, Lúcia teve uma ideia. Arriscada, perigosa, mas talvez a única chance que ela tinha de mostrar a verdadeira face de Inês. Ela precisava de uma reação. Precisava fazer Inês sair do controle, quebrar a máscara de calma e serenidade. O plano era simples, mas precisava do momento certo. Ela esperou pela hora da mamadeira da tarde. Ficou por perto da copa de Inês, fingindo limpar umas janelas que davam para o corredor. Ela viu Inês preparar o leite. Viu o movimento rápido da mão dela, adicionando as gotas secretas. Com a mamadeira pronta, Inês saiu da copa pronta para o seu ritual macabro de alimentação. Era agora ou nunca. Lúcia respirou fundo.
o coração martelando contra as costelas, e se preparou. Quando Inês passou por ela no corredor, Lúcia deu um passo à frente, como se estivesse se desequilibrado. "Ai, me desculpe!" ela gritou, e com um movimento que pareceu totalmente acidental, seu braço bateu com força na mão de Inês. A mamadeira voou pelo ar e se espatifou no chão de mármore, espalhando leite para todo lado. Por um segundo, houve um silêncio chocado. Lúcia se preparou para a reação. Ela esperava uma bronca, talvez um xingamento. Mas o que veio foi muito pior e muito mais revelador. O rosto de Inês se transformou. O sorriso doce desapareceu, a expressão serena se contorceu numa máscara de fúria pura, quase desumana. Os olhos dela, antes tão gentis, agora queimavam de ódio. "Sua imprestável, sua idiota, você sabe o que você fez?" Inês sibilou, a voz baixa de um veneno que Lúcia nunca tinha ouvido. Não era a voz de uma enfermeira preocupada com a refeição perdida de uma criança doente. Era a raiva de um cientista cujo experimento vital tinha sido arruinado. Era a fúria de quem teve seu ritual interrompido, seu poder desafiado. Ela avançou para Lúcia, o rosto a centímetros do dela. "Você fez de propósito. Você está me espionando, não está? Sua favelada intrometida, o que você quer aqui?" O veneno das palavras era tanto quanto o que ela colocava na mamadeira. Naquele momento, Lúcia teve a certeza absoluta. Ela tinha cutucado o monstro, e o monstro estava mostrando suas garras. A gritaria de Inês atraiu a atenção de Ricardo, que apareceu no corredor, assustado. "O que está acontecendo aqui?" Ao vê-lo, Inês mudou instantaneamente. A máscara de santa voltou ao lugar. O rosto dela se desfez em lágrimas. A fúria deu lugar a uma angústia encenada. "Ai, seu Ricardo!" Ela soluçou, apontando para Lúcia, com a mão trêmula. "Essa mulher, ela me atacou. Derrubou a mamadeira de propósito. Ela está tentando sabotar o tratamento da Valentina. Eu não sei por quê, mas ela tem alguma coisa contra mim, contra a sua filha. Eu não me sinto segura com ela nesta casa." A acusação era tão absurda, tão fora da realidade, que Lúcia ficou sem reação. Inês era uma atriz brilhante. Ela virou o jogo com uma velocidade impressionante. Ricardo olhou do rosto choroso e assustado de Inês para a mamadeira quebrada no chão, e depois para Lúcia, que estava pálida, em choque. Para ele, a cena era clara. De um lado, o anjo da guarda de sua filha em prantos. Do outro, a faxineira nova com cara de culpada. Ele nem sequer cogitou duvidar de Inês. A dor e a gratidão o deixavam completamente cego. Ele se virou para Lúcia e o olhar dele era de pura decepção e raiva. "Eu não acredito que você fez isso. A Inês dedica a vida dela para cuidar da minha filha. E você faz uma coisa dessas? Qual é o seu problema?" A injustiça da acusação doeu em Lúcia mais do que os gritos de Inês. Ele não queria ouvir, não queria saber. Ele já a tinha condenado. Inês, sentindo que estava ganhando, deu o golpe final. "Seu Ricardo, eu sinto muito, mas eu não posso trabalhar assim", disse ela entre soluços. "Se essa mulher continuar nesta casa, eu não posso me responsabilizar pelo bem-estar da Valentina. O senhor precisa escolher. É ela ou eu." O ultimato estava dado. E para Ricardo não havia escolha. A vida da filha dele estava em jogo. Ele se virou para Lúcia. O rosto fechado, a decisão já tomada. Ele não gritou. Falou com uma voz fria, controlada, que era ainda pior. "Pegue suas coisas, você está demitida, e se eu te vir perto da minha casa ou da minha filha de novo, eu chamo a polícia. Fique longe da gente." Lúcia sentiu o chão se abrir. Demitida, acusada de sabotagem, tratada como uma criminosa. E o pior de tudo, ela tinha falhado. Seu plano desesperado tinha saído pela culatra. Em vez de expor Inês, ela só conseguiu ser expulsa. Agora, não haveria mais ninguém para vigiar a enfermeira. Ninguém para proteger Valentina. Inês tinha ganhado. O monstro tinha vencido.
Ela olhou para o rosto de Ricardo uma última vez, tentando encontrar um pingo de dúvida, uma brecha para tentar se explicar. Mas não havia nada, apenas a certeza de um pai cego pela dor. Ela abriu a boca para tentar falar, para dizer: ela está mentindo, ela está envenenando sua filha. Mas que adiantaria? Ele a tomaria por louca. Ela apenas abaixou a cabeça, derrotada, enquanto caminhava para o vestiário para pegar suas poucas coisas. Lúcia sentia os olhares dos outros empregados. A história já tinha se espalhado. Eles a olhavam com desprezo, com raiva. A faxineira maluca que atacou a Santa Inês. Ninguém a defendeu. Ninguém questionou. Ela era a intrusa, a peça descartável. E Inês era a rainha. Ao passar pelo corredor, ela viu Inês, que já tinha limpado a bagunça. A enfermeira a olhou, e por trás do ar de vítima sofredora, ela deu a Lúcia um pequeno sorriso. Um sorriso de vitória, de puro triunfo. Foi um sorriso que dizia: você perdeu, eu ganhei, e agora ninguém pode me impedir. Aquele sorriso deu a Lúcia mais medo do que qualquer grito. Ela saiu pelos portões da mansão com o coração na mão. O mundo lá fora parecia cinzento, sem cor. Ela tinha fracassado. Valentina estava sozinha, nas mãos de uma psicopata, e o pai que deveria protegê-la era o maior cúmplice dela, sem nem saber. Lúcia se sentia vazia, uma casca oca. Como ela poderia viver com aquilo? Como poderia dormir à noite, sabendo o que sabia? A imagem da pequena Valentina, deitada naquela cama, indefesa, não saía de sua cabeça. E o sorriso vitorioso de Inês. Aquilo a assombraria para sempre. Ela tinha perdido o emprego, a dignidade e, pior, tinha perdido a chance de salvar uma vida. Ela andou sem rumo pelas ruas, sem saber para onde ir ou o que fazer. Tudo parecia ter chegado ao fim. Mas enquanto o desespero tomava conta, uma pequena chama de teimosia se recusava a apagar dentro dela. Ela não podia desistir. Não importava que tivesse sido demitida, que ninguém acreditasse nela. Ela não podia deixar aquela criança morrer. Aquele sorriso de Inês, não. Ela não podia deixar aquele monstro vencer. Ela não sabia como, não sabia o que faria, mas não tinha acabado. Ela parou no meio da calçada, as lágrimas secando no rosto. Ela olhou para trás, na direção da mansão. Não era mais uma questão de emprego, era uma questão de vida ou morte. Se ela não podia lutar por dentro, lutaria por fora. A guerra não tinha terminado, estava apenas começando. E ela, a faxineira demitida, não ia a lugar nenhum. Demitida. A palavra ecoava na cabeça de Lúcia enquanto ela andava pela calçada sem rumo. O portão da mansão se fechou atrás dela, um som metálico e final. Mas ela não podia ir embora, não de verdade. Cada passo que ela dava para longe daquela casa era um passo que ela dava em direção à morte de Valentina. A imagem da menina, pálida e indefesa, estava gravada em sua mente, e o sorriso de triunfo de Inês era como um chicote, impulsionando-a a não desistir. O desespero se transformou em uma coragem fria, calculista. Se ninguém acreditava nela, ela teria que forçá-los a ver a verdade. Ela não tinha mais nada a perder. O emprego, a reputação, tudo já tinha sido tirado dela. Só restava a consciência, e a consciência dela não a deixaria abandonar aquela criança. Ela se sentou num banco de praça do outro lado da rua, escondida atrás de uma árvore, e ficou observando a mansão. Ela precisava de um plano final, desesperado. Não adiantava mais tentar convencer ninguém com palavras. Ela precisava de uma prova física, algo que os médicos pudessem testar, algo que Ricardo não pudesse negar. E a prova estava lá dentro, na mamadeira que Inês preparava todos os dias. Ela tinha que conseguir uma daquelas mamadeiras, mas como? Ela tinha sido banida, ameaçada de ser entregue à polícia. Entrar de novo na casa era impossível. Ela precisava de uma oportunidade, uma única brecha no sistema de segurança perfeito de Inês.
e ela teria que criá-la. O tempo estava contra ela. A próxima dose de veneno já devia estar sendo preparada. A ideia surgiu como um relâmpago, arriscada e cheia de falhas, mas era a única que ela tinha. Ela conhecia a rotina da casa. Sabia que por volta das 5 da tarde, uma van de entregas de produtos orgânicos chegava com as compras especiais que Inês pedia. Os seguranças já conheciam o entregador, e o portão dos fundos, o da cozinha, era aberto por alguns minutos. Era a sua única janela. Ela precisava agir rápido. Antes de sair, ela tinha pego uma coisa no vestiário, uma mamadeira limpa, idêntica às que eram usadas para Valentina. Ela a encheu com o leite em pó normal que ficava na despensa, o que todos os bebês tomam. Agora ela tinha duas coisas: a mamadeira segura e um plano maluco. O resto dependeria da sorte e da coragem. Ela deu a volta no quarteirão e se posicionou perto da entrada de serviço. O coração dela parecia uma escola de samba. E se a pegassem, seria presa na hora. Inês a destruiria, diria que ela voltou para se vingar, para sequestrar a menina. O risco era gigantesco, mas a imagem de Valentina, respirando fraquinho, lhe deu forças. A van de entregas chegou pontualmente. Como ela previu, o portão se abriu e o motorista começou a descarregar as caixas. Lúcia prendeu a respiração e, num momento em que os seguranças estavam distraídos ajudando o entregador, ela deslizou para dentro como um fantasma. Conhecia cada canto daquela área de serviço. Escondeu-se atrás de umas caixas vazias, o cheiro de papelão enchendo seus pulmões. Ela estava dentro. A primeira parte do plano tinha dado certo. Agora vinha a parte mais difícil. Ela precisava chegar na copa de Inês sem ser vista. E precisava criar uma distração. Algo grande o suficiente para tirar Inês de perto da mamadeira que ela estaria preparando. Lúcia se lembrou de uma coisa. Inês era obcecada com limpeza e organização. Um pequeno acidente na cozinha principal talvez a atraísse para fora de sua toca. Movendo-se em silêncio, Lúcia foi até a despensa, pegou um saco grande de farinha e, com o coração na mão, subiu num banquinho e o colocou de mau jeito na prateleira mais alta, bem em cima da porta. Qualquer um que abrisse a porta com um pouco mais de força levaria um banho de farinha. Era infantil, mas talvez funcionasse. Então, ela esperou. Escondida, ela viu o cozinheiro, Alberto, entrar na cozinha para começar a preparar o jantar. E aconteceu. A porta bateu, o saco de farinha virou e uma nuvem branca explodiu na cozinha, cobrindo o pobre Alberto da cabeça aos pés. Ele começou a tossir e a gritar, assustado. Mas o que é isso? Meu Deus, que bagunça! A confusão foi imediata. Outros empregados correram para ver o que tinha acontecido. E como Lúcia esperava, a porta da copa se abriu e Inês saiu, o rosto contorcido de irritação pela bagunça e pelo barulho. O que está acontecendo aqui? Que incompetência é essa? Ela gritou, marchando em direção à nuvem de farinha para dar ordens e mostrar quem mandava. A isca tinha sido mordida. Era a sua chance. Lúcia não tinha mais que alguns segundos. Ela correu para a copa de Inês. E lá estava, em cima do balcão, a mamadeira da tarde. Pronta. O veneno já estava misturado ao leite. As mãos de Lúcia tremiam tanto que ela mal conseguia segurar as coisas. Com uma velocidade que ela não sabia que tinha, ela pegou a mamadeira envenenada e a escondeu debaixo da blusa. Yanunadi lugar, colocou a mamadeira segura que ela tinha preparado. Eram idênticas. Ninguém notaria a diferença. Ela saiu da copa tão rápido quanto entrou e se escondeu de novo, o coração parecendo que ia explodir. A mamadeira adulterada, a prova do crime, estava com ela, gelada contra sua pele. Agora ela precisava sair dali e precisava garantir que a mamadeira certa chegasse a Ricardo. A confusão na cozinha continuava. Era a cobertura perfeita. Lúcia conseguiu sair pela mesma porta de serviço por onde
Entrou sem que ninguém a visse. Já na rua segura, ela respirou fundo. O ar nunca pareceu tão bom. Ela tinha conseguido. Tinha a prova. Mas o plano ainda não estava completo. A mamadeira segura estava lá. Mas e se Inês a desse para a menina e nada acontecesse? Inês poderia inventar uma desculpa, dizer que a menina teve um dia bom. Não era o suficiente. Lúcia precisava que Ricardo visse com os próprios olhos, que ele alimentasse a filha e visse a diferença. Mas como fazer isso, agora que ela estava do lado de fora? Ela precisava de um cúmplice, alguém lá dentro que pudesse ajudar, e ela só conseguia pensar em uma pessoa. Ela se lembrou de uma das faxineiras mais novas, uma moça chamada Clara, que sempre a tratou com gentileza e que parecia ter medo de Inês. Lúcia tinha o número dela. Com as mãos trêmulas, ela ligou. Clara, sou eu, a Lúcia. Pelo amor de Deus, não desliga. A vida da Valentina depende disso. Ela explicou o plano às pressas, a voz baixa, urgente. Pediu para Clara ir até a copa, pegar a mamadeira que estava no balcão e entregá-la diretamente para o seu Ricardo. Diz para ele que a dona Inês pediu para ele dar a mamadeira hoje, porque ela está muito ocupada limpando a bagunça da cozinha. Inventa qualquer coisa, mas faz ele pegar a mamadeira. Clara hesitou, apavorada. Eu não posso fazer isso, Lúcia. A Inês me mata. Mas a urgência na voz de Lúcia a convenceu. Por favor, Clara, é a única chance daquela menina. Agora era só esperar. Lúcia ficou ali, na esquina, olhando para a mansão, se sentindo a pessoa mais impotente do mundo. Tudo dependia de Clara, dependia de Ricardo. E se ele não estivesse em casa? E se ele se recusasse a alimentar a filha? E se Inês descobrisse a troca antes? 1000 coisas podiam dar errado. Ela abraçou a mamadeira escondida debaixo da blusa, à prova do crime. Era a única coisa que a conectava àquela casa, àquela criança. Parecia uma bomba relógio. Ela olhava para as janelas do andar de cima, para a janela do quarto de Valentina, tentando adivinhar o que estava acontecendo lá dentro. Cada minuto que passava era uma tortura, uma agonia sem fim. Lá dentro, Ricardo estava em seu escritório, tentando trabalhar, mas a imagem da filha doente não saía de sua cabeça. Ele se sentia um inútil. O que adiantava todo o dinheiro dele se não podia comprar a saúde de sua filha? Foi quando Clara bateu na porta, a cabeça baixa, segurando a mamadeira. Seu Ricardo, com licença. A dona Inês pediu para o senhor dar a mamadeira para a Valentina hoje. Ela disse que teve um problema na cozinha e vai se atrasar. Ricardo achou estranho. Inês nunca, jamais, deixava outra pessoa sequer tocar na comida da menina. Mas ele estava tão desesperado por se sentir útil, por fazer alguma coisa pela filha, que a ideia de alimentá-la ele mesmo pareceu uma bênção. Claro, Clara, pode deixar. Obrigado. Ele pegou a mamadeira e subiu as escadas. O coração dele estava apertado, como sempre ficava, quando entrava naquele quarto que cheirava a remédio e tristeza. Valentina estava acordada, os olhinhos abertos, mas sem vida. Ele se sentou na beira da cama e sorriu para ela, um sorriso triste. Oi, meu amor. O papai vai te dar seu papá hoje, tá bom? Ele a pegou no colo com cuidado, o corpinho dela tão leve, tão frágil, e começou a dar a mamadeira. Ele esperava pela reação de sempre, a recusa, o choro, a crise de vômito que viria logo em seguida. Ele se preparou para a dor de ver a filha sofrer mais uma vez. Mas, para sua surpresa, Valentina começou a beber, e bebeu tudo, até a última gota. Ricardo ficou olhando para a mamadeira vazia, chocado. Aquilo nunca acontecia. Valentina nunca conseguia tomar mais do que alguns goles. Ele esperou pela crise, pelo choro, pelo vômito, mas nada aconteceu. Em vez disso, a menina arrotou suavemente e encostou a cabecinha em seu peito. Os olhinhos dela, antes tão apáticos, pareceram ter um brilho diferente, e então, pela primeira vez em meses, ela fez algo que ele achou que nunca mais veria.
Ela deu um pequeno, quase imperceptível sorriso e adormeceu em seus braços, um sono tranquilo, pacífico. Não o sono drogado de sempre, um sono de bebê. Ricardo ficou ali, paralisado, olhando para o rosto sereno da filha, e uma dúvida, pela primeira vez, começou a se formar em sua mente. Nesse exato momento, o segurança da casa entrou no quarto, o rosto preocupado. Seu Ricardo, me desculpe, mas aquela faxineira, a Lúcia, ela está lá embaixo. Ela insiste em falar com o senhor. Diz que é um assunto de vida ou morte. Ricardo olhou para a filha dormindo em seus braços, depois para o segurança. A dúvida em sua mente cresceu. Se tornou uma suspeita. O que estava acontecendo ali? Ele se levantou com cuidado. Colocou Valentina de volta no berço e desceu as escadas, o coração batendo forte. E lá estava ela, na entrada da sua casa, a mulher que ele tinha demitido e humilhado. Mas o olhar dela não era de raiva, era de uma urgência desesperada. E nas mãos dela havia outra mamadeira. Lúcia estava ali, parada na porta da sala de estar, segurando a mamadeira como se fosse uma arma e uma bandeira branca ao mesmo tempo. Ricardo desceu as escadas, o rosto uma mistura de confusão, raiva e uma dúvida que o corroía por dentro. A imagem da filha dormindo em paz, pela primeira vez em meses, era uma coisa poderosa demais para ser ignorada. Ele parou na frente de Lúcia, o segurança ao lado dela, sem saber o que dizer. Ele a tinha humilhado, a expulsado, a ameaçado. E agora ela estava de volta, não com ódio, mas com uma urgência que parecia transcender qualquer ofensa pessoal. Ela não gritou, não a acusou. Ela simplesmente deu um passo à frente e estendeu a mamadeira para ele. O conteúdo leitoso parecia inofensivo, mas Lúcia sabia que continha a morte lenta de uma criança. Por favor, seu Ricardo, disse ela, a voz firme, sem um pingo de hesitação. Eu não quero que o senhor acredite em mim. Eu sou só uma faxineira, mas acredite nos seus médicos. Ela empurrou a mamadeira na direção dele. Peça para eles analisarem o que tem aqui dentro. Agora, faça isso pela vida da sua filha. A simplicidade do pedido era o que o tornava tão poderoso. Ela não estava tentando se vingar. Não estava tentando provar que estava certa. Ela estava apenas tentando salvar Valentina. Toda a raiva de Ricardo, toda a sua certeza, começou a desmoronar. Ele olhou para o rosto de Lúcia e não viu uma louca ou uma sabotadora. Viu uma mulher desesperada, arriscando a própria liberdade por uma criança que nem era sua. A sinceridade dela era inegável. A mente de Ricardo começou a trabalhar em alta velocidade, repassando os últimos meses como um filme. A dedicação total de Inês, que agora parecia obsessão. As crises de Valentina, que aconteciam misteriosamente sempre depois de comer. O fato de Inês nunca deixar ninguém mais alimentar a menina. O pânico desproporcional quando a mamadeira caiu no chão. As peças do quebra-cabeça, que antes não faziam sentido, começaram a se encaixar, formando uma imagem monstruosa. E a peça final era a imagem de sua filha, dormindo tranquilamente lá em cima, depois de tomar um leite que, por um acaso do destino, não foi preparado por Inês. A possibilidade era tão horrível, tão doentia, que parte dele queria rejeitá-la. Mas a semente da dúvida já tinha virado uma árvore. Foi nesse momento que Inês apareceu no topo da escada, atraída pela demora de Ricardo. Quando ela viu a cena lá embaixo, Lúcia, o segurança, Ricardo, parado no meio da sala, ela entendeu na hora e o pânico tomou conta dela. "O que essa mulher está fazendo aqui de novo?" Ela gritou, a voz esganiçada, perdendo toda a compostura. "Ricardo, eu não acredito que você a deixou entrar. Chame a polícia. Ela é perigosa." A reação dela foi o último prego no caixão da confiança de Ricardo. O desespero dela não era de uma cuidadora preocupada. Era de uma criminosa prestes a ser descoberta. Ricardo olhou para Inês, no topo da escada, e pela primeira vez não viu um anjo.
Viu uma estranha e sentiu medo. Ignorando completamente os gritos de Inês, Ricardo pegou a mamadeira da mão de Lúcia. O plástico parecia pesar 1 tonelada. Ele se virou, foi até o telefone em sua mesa e discou um número. Não era o da polícia. Doutor Marcelo, sou eu, Ricardo. Preciso de um favor urgente e sigiloso. Inês, no alto da escada, ficou em silêncio, o rosto branco como cera. Eu tenho aqui uma amostra de leite da mamadeira da minha filha. Eu preciso de uma análise toxicológica completa para ontem. Mande seu melhor mensageiro buscar e não comente sobre isso com absolutamente ninguém. Ele desligou o telefone e um silêncio mortal caiu sobre a casa. A verdade estava a caminho e todos ali sabiam que quando ela chegasse, destruiria tudo. A espera foi a pior tortura que Ricardo já viveu. Ele mandou o segurança levar Inês para um dos quartos de hóspedes e ficar de guarda na porta. Você não sai daqui até eu ter as respostas, ele disse, a voz gelada. Inês não protestou, apenas o seguiu tremendo. Lúcia, ele pediu que esperasse na sala de estar. Ele não sabia se ela era uma heroína ou uma cúmplice de alguma loucura, mas sabia que ela era a chave para tudo aquilo. E ele ficou andando de um lado para o outro em seu escritório, como um leão na jaula. A cada minuto que passava, a raiva dentro dele crescia. Raiva de Inês, se a suspeita fosse verdade. E uma raiva imensa de si mesmo, por ter sido tão cego, tão estúpido, tão negligente. Ele subia as escadas a cada 10 minutos para olhar Valentina. A menina continuava dormindo, um sono profundo e tranquilo que ele não via há mais de 1 ano. Cada respiração calma dela era uma acusação contra ele. Como ele não percebeu? Como pôde deixar outra pessoa tomar conta de sua filha de forma tão completa? A dor da perda da esposa o tinha paralisado e ele usou o trabalho e a confiança cega em Inês como uma muleta. Ele tinha entregado a vida de sua filha nas mãos de uma estranha. E se Lúcia estivesse certa, ele a tinha entregado nas mãos de um monstro. O peso da culpa era esmagador. Ele não era apenas um pai em luto, era um pai que tinha falhado de forma miserável. As horas se arrastavam, a noite caiu. Ninguém na casa comeu, ninguém dormiu. Apenas a tensão espessa e cortante. Lúcia estava sentada no sofá rezando. Ela tinha feito tudo o que podia. Agora era com a ciência. E se o veneno não aparecesse no exame? E se Inês usasse algo indetectável? O medo de que seu sacrifício tivesse sido em vão era quase tão grande quanto o medo de Inês. No quarto de hóspedes, Inês andava de um lado para o outro, o desespero tomando conta. Sua farsa, seu mundo perfeito, sua identidade de santa cuidadora, tudo estava prestes a ruir. Ela pensava em desculpas, em mentiras, mas sabia que contra um laudo de laboratório não haveria argumento. Era o fim do jogo. Finalmente, por volta das 11 da noite, o telefone de Ricardo tocou. O som pareceu um tiro no silêncio da casa. Ele correu para atender, o coração na boca. Colocou no viva voz. A voz do Dr. Marcelo era grave, chocada. Ricardo, eu não sei como te dizer isso. Houve uma pausa que durou uma eternidade. Nós encontramos 2 substâncias na amostra. Um benzodiazepínico, que é um sedativo poderoso, em dose alta o suficiente para apagar um adulto, e um emético, também em alta concentração. Ricardo, quem quer que tenha dado isso para a sua filha, não estava tentando curá-la, estava tentando matá-la aos poucos. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi o som do mundo de Ricardo acabando. Lúcia fechou os olhos e chorou em silêncio, um choro de alívio e horror. Era verdade. E agora, todos sabiam. Ricardo ficou parado, o telefone na mão, o rosto sem expressão. A confirmação fria e científica daquela monstruosidade era mais do que ele podia processar. A dor, a culpa e a raiva se misturaram dentro dele, criando uma tempestade. Ele não gritou, ele não quebrou nada.
uma calma assustadora tomou conta dele. Calma que precede um furacão. Ele desligou o telefone lentamente, colocou-o no gancho e se virou na direção do quarto onde Inês estava presa. O olhar dele era o de um homem que tinha acabado de voltar do inferno e estava pronto para levar o demônio junto com ele. Ele subiu as escadas, cada passo pesado, ecoando pela casa silenciosa. Lúcia e o segurança o observavam, com medo do que ele poderia fazer. Ele parou na frente da porta do quarto de hóspedes. Dispensou o segurança com um gesto. Pode deixar, eu assumo daqui. Ele abriu a porta. Inês estava sentada na cama, o rosto desfigurado pelo medo. Quando viu Ricardo, ela tentou um último patético apelo. Ricardo, eu posso explicar. É um engano. Aquela mulher, ela armou para mim. Você tem que acreditar em mim. Mas a máscara não se sustentava mais. A voz dela era puro pânico. Ricardo se aproximou dela lentamente, os olhos fixos nos dela. Ele parou na sua frente, tão perto que ela podia sentir a fúria que emanava dele. Estava na mamadeira, Inês, disse ele, a voz perigosamente baixa, sem nenhuma emoção. O veneno. Os médicos encontraram o sedativo, o remédio para vomitar. Estava tudo lá. Inês começou a tremer, balançando a cabeça. Não, eu não sei do que você está falando. Ela tentava manter a farsa, mas era inútil. A certeza no olhar de Ricardo era absoluta, esmagadora. Ele não tinha mais nenhuma dúvida. Ele sabia o que ela era. E ele sabia o que ela tinha feito com a filha dele, dia após dia, enquanto ele a chamava de anjo. O monstro que ele abrigava em sua casa estava finalmente revelado, encurralado, sem ter para onde fugir. Ao ver que não havia mais saída, que a mentira tinha acabado, algo dentro de Inês se quebrou. A tentativa de negação se desfez e a fachada de santa cuidadora se dissolveu completamente. O rosto dela se contorceu numa careta de ódio e loucura. Os olhos, antes doces, agora brilhavam com uma insanidade que estava escondida por muito tempo. Ela nunca te amou. Ela gritou, a voz estridente e irreconhecível. Ela só chorava. Ela tirou a sua esposa de você e só te dava trabalho. Eu cuidei dela. Eu me sacrifiquei por ela. E você me agradece assim? A confissão estava ali, no meio do ataque de fúria. A cuidadora perfeita tinha se desfeito, e em seu lugar estava apenas a doença, a inveja e uma crueldade sem fim, finalmente exposta sob a luz. A confissão de Inês, no meio daquele surto de ódio e loucura, selou o destino dela. Ricardo não disse mais nada. Apenas se virou, saiu do quarto e trancou a porta, deixando-a lá dentro com seus demônios. Com o telefone na mão, ele fez a segunda ligação mais difícil de sua vida. A primeira foi para o médico. A segunda foi para a polícia. Ele foi breve, a voz sem emoção. Meu nome é Ricardo Monteiro. Quero denunciar um crime. A enfermeira da minha filha. Ela tentou assassiná-la. A calma dele era mais assustadora do que qualquer grito. Era a calma de um homem cujo mundo tinha acabado de ser reconstruído e demolido. Tudo na mesma noite. Agora, ele só queria que a justiça, a verdadeira, começasse a ser feita, não importasse o quão doloroso fosse o processo. A chegada da polícia na mansão foi uma cena surreal. As luzes vermelhas e azuis piscando iluminavam as janelas daquela casa imensa, quebrando o silêncio da noite no bairro nobre. Os outros empregados, acordados pela comoção, assistiam de longe. Os rostos, uma mistura de choque, medo e vergonha. Como eles não perceberam? Como puderam idolatrar tempo? Quando os policiais tiraram Inês do quarto, ela não era mais a santa. Era uma mulher desgrenhada, os olhos injetados de ódio, que gritava e se debatia. Colocaram as algemas nos pulsos dela. A mesma mão que deveria cuidar e curar, agora estava presa. A mão de uma criminosa. Lúcia assistiu a tudo de um canto da sala, sentindo um vazio por dentro. Não havia vitória ali, apenas uma tristeza profunda por todo o sofrimento que poderia ter sido evitado.
Depois que a polícia levou Inês e o silêncio voltou a reinar, Ricardo se aproximou de Lúcia. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em poucas horas. Os ombros caídos, o rosto marcado pela dor e pela culpa. Ele começou a falar, mas a voz falhou. Ele respirou fundo e tentou de novo. Eu sinto muito. Essa palavra nem começa a descrever o que eu sinto. Eu fui cego. Fui um idiota. Eu coloquei a vida da minha filha em risco porque era mais fácil confiar em uma estranha do que encarar minha própria dor. Você tentou me avisar e eu te humilhei. As palavras saíam com dificuldade, um pedido de perdão que vinha do fundo de uma alma quebrada. Obrigado, Lúcia. Você salvou a vida dela. E eu nunca vou ter como te pagar por isso. Não vá embora, ele pediu, a voz quase uma súplica. Por favor, fique. Lúcia, que já se preparava para ir, parou. Eu não quero que fique como faxineira, ele continuou apressado. Quero que fique para cuidar da Valentina, para ser a governanta dela, a protetora dela. Eu preciso de alguém nesta casa em quem eu possa confiar cegamente. E a verdade é que, depois de hoje, a única pessoa em todo este mundo em quem eu confio para estar perto da minha filha é você. O pedido era chocante. Passar de faxineira demitida a cuidadora principal da criança era uma reviravolta que Lúcia jamais poderia imaginar. Ela olhou para o rosto daquele homem. Um pai desesperado tentando consertar o maior erro de sua vida e não conseguiu dizer não. Os meses seguintes foram de cura. A mansão, antes um hospital frio e silencioso, lentamente voltou a ser um lar. As máquinas que apitavam foram removidas. O cheiro de antisséptico foi substituído pelo cheiro de bolo no forno. E o mais importante, o som do riso de uma criança voltou a ecoar pelos corredores. Valentina floresceu. Livre do veneno diário, seu corpo se recuperou com uma velocidade que espantou os médicos. Ela começou a ganhar peso, a ter cor, a desenvolver a curiosidade de qualquer criança de sua idade. O primeiro passo dela, a primeira palavra papai, foram milagres que Ricardo achou que nunca viveria para ver. Cada pequena vitória era uma celebração, uma prova de que a vida tinha vencido a maldade. Lúcia se tornou a figura central no mundo de Valentina. Ela não usava mais uniforme. Com um salário generoso e a total confiança de Ricardo, ela se dedicava de corpo e alma à menina. Brincava com ela no jardim, contava histórias para ela dormir, preparava suas refeições com um amor que era o verdadeiro remédio. Um vínculo poderoso se formou entre as duas. Para Valentina, que não conheceu a mãe, Lúcia era o porto seguro, a fonte de carinho e estabilidade. E para Lúcia, cuidar daquela menina era uma forma de curar suas próprias feridas, de dar um novo propósito à sua vida. Ela não era mais a faxineira invisível, era a guardiã de um pequeno tesouro e encontrou sua felicidade naquela missão. Ricardo também mudou. O trauma o forçou a sair da bolha de trabalho e luto em que vivia. Ele reduziu as viagens, passou a sair mais cedo do escritório. Ele queria estar presente, queria recuperar o tempo perdido. No começo, era desajeitado. Não sabia trocar uma fralda, não tinha paciência para as birras. Mas com a ajuda e a orientação calma de Lúcia, ele foi aprendendo. Aprendeu a dar banho, a brincar no chão, a simplesmente ser um pai. Ele descobriu na paternidade uma alegria que nenhuma negociação milionária jamais lhe deu. Ele, Lúcia e Valentina, os três formaram uma família improvável, unida, não por sangue, mas por uma crise terrível que quase os destruiu e que no fim acabou por salvá-los. A paz parecia finalmente ter chegado. Valentina estava saudável. Ricardo estava presente e Lúcia tinha encontrado um lugar no mundo. A história de Inês, a enfermeira monstro, tinha virado notícia de jornal, mas aos poucos foi sendo esquecida, tornando-se apenas uma memória ruim. A vida seguia em frente, cheia de sol, risadas e brincadeiras no jardim. O final feliz parecia completo, uma recompensa justa depois de tanto sofrimento.
Eles tinham enfrentado o monstro e vencido. Tinham sobrevivido ao inferno e encontrado o paraíso na simplicidade de uma vida familiar tranquila. Mas a escuridão, uma vez convidada a entrar, nem sempre vai embora completamente. Às vezes, ela apenas se esconde, esperando o momento certo para atacar novamente. Numa noite, enquanto Valentina dormia tranquilamente, Ricardo assistia ao noticiário na TV. Ele estava quase pegando no sono quando uma reportagem chamou sua atenção. Era sobre o julgamento de Inês, que estava prestes a começar. O rosto da advogada de defesa dela apareceu na tela, uma mulher de aparência fria e calculista. "Nossa estratégia de defesa será clara", disse a advogada em frente ao fórum. "Minha cliente sofre de uma doença mental grave, a síndrome de Munchausen por procuração. E essa doença se manifestou em um ambiente que permitiu que ela florescesse sem controle." Ricardo sentiu um calafrio. Onde ela queria chegar? Com aquilo? A resposta veio em seguida e foi como um soco no estômago. "Nós vamos argumentar", continuou a advogada, olhando diretamente para a câmera, "que a negligência de um pai milionário, tão ausente e imerso no próprio luto, foi um fator crucial para que essa tragédia acontecesse. Um pai presente teria notado os sinais. Portanto, a culpa moral, e talvez até legal, deve ser compartilhada." A reportagem terminou com uma foto de Ricardo, transformando-o em poucos segundos de vítima em cúmplice aos olhos do público. A guerra não tinha acabado. Inês ia arrastá-lo para a lama com ela. Ela ia usar as falhas dele como pai, a sua dor, a sua ausência, para tentar se salvar. O julgamento não seria sobre o crime dela, seria sobre a negligência dele. A coragem de Lúcia salvou a vida de Valentina, mas o sistema de justiça tem suas próprias regras cruéis. A nova batalha de Ricardo não seria contra um monstro escondido, mas contra a opinião pública, contra seus próprios demônios, expostos para todo o mundo ver. Proteger a filha do veneno foi apenas o começo. Agora, ele precisaria proteger o futuro e a honra de sua família de uma nova e venenosa acusação. A verdade salvou a todos, mas o preço dela ainda estava sendo cobrado. E você acredita que a negligência de um pai pode torná-lo cúmplice em uma situação como essa? Se esta história te fez refletir sobre as diferentes faces da culpa, compartilhe com seus amigos e veja o que eles pensam.